Eu gostaria de agradecer a todos e a todas pela presença. Sou Gustavo Marinho, editor da editora Contracorrente, e é com muito prazer que nessa noite teremos um lançamento e uma aula exclusiva do mais novo livro da nossa editora, a editora Contracorrente, Aspectos da Exceção no Direito Internacional, da professora Natália França. E para esse lançamento e aula exclusiva, contamos com a participação especialíssima do professor Pedro Serrano, querido e conhecido por todos nós, e que atualmente ele é coordenador de uma nova coleção da editora Constituição em Crise. E o livro da professora Natália é justamente o primeiro livro dessa coleção. A professora Natália é doutoranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Filosofia e Direito e Teoria Geral pela PUC de São Paulo e especialista em Direito Internacional Público pela Academia Internacional de Direito de Haia. E o professor Pedro é professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, em Direito Constitucional e Teoria Geral do Direito, pós-doutor pela Universidade Clássica de Lisboa, doutor e mestre em Direito do Estado pela PUC e um advogado igualmente brilhante. E eu gostaria de agradecer a presença de todos hoje. É um grande prazer, né, que todos estejam aqui. E, de pronto, eu vou passar a palavra para o orientador, apresentador e professor de todos nós, o professor Pedro Serrano, para suas considerações iniciais. Eu agradeço muito, viu, Gustavo e Natália, a oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a presença aí do Pedro, do Guilherme, todos os amigos que estão aqui para dialogar conosco hoje. Eu tenho um problema, estou com um problema familiar, vou ter que fazer minha fala e me ausentar aí, né? E infelizmente tem que... uma água tônica também. Eu vou ter que fazer minha fala e sair, infelizmente, mas agradeço muito a oportunidade, é uma honra estar aqui, né? E é uma honra estar aqui com a Natália. A Natália foi minha orientanda de TCC, de mestrado, é minha assistente na PUC, a professora lá. Perdemos ela para o Mackenzie por uma questão de bolsa. O Mackenzie foi mais esperto, pegou ela logo, né? E, em suma, mas nós estamos aí tocando junto a vida acadêmica. Ela coordena comigo um grupo de estudos sobre sistema de justiça e estados de exceção, né? Eu acho que é uma pessoa que conseguiu compreender muito a lógica, eu diria que liberal, que anima essa minha reflexão sobre o que é estado de exceção, as medidas de exceção e as novas formas de autoritarismo, né? Um liberalismo político que está em crise no mundo e, portanto, que traz uma crise à democracia constitucional, né? E ela traz, vamos dizer, essa reflexão no plano do direito internacional público, que é muito interessante, inovador, né? Está tendo, meu amigo Paulinho. tá tendo grande... Não estou bem nada. Pô. Perdemos o nosso poeta, aí é sacanagem. Né? Eu acho que aconteceu alguma coisa. Não acho que seja assim, desculpa a minha opinião. Tem alguém com o microfone aberto aqui. Se vocês puderem desligar o microfone. Aqui para mim aparece Pronto. Que é o Fernando. Agora foi. Foi. Agora só o professor Pedro que está com o som desativado, professor? Isso, então, pronto. E aí é um trabalho meritório mesmo, que ela fez, muito criativo, que traz as questões no âmbito do direito internacional público, né, sobre, vamos dizer, essa prática de medidas de exceção no âmbito internacional, né? O que me parece muito interessante. É uma linha que ela agora soube que ela está continuando no doutorado. É uma linha muito interessante. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu vou, obviamente, lançar mais ideias genéricas. Ela é quem é especialista no tema, né? Tem um conhecimento superficial de direito internacional, não sou um especialista na área, mas eu vou tratar de falar algumas coisas desse âmbito do direito público no plano global, o que eu enxergo que está acontecendo hoje, qual a natureza dos problemas que nós enfrentamos. E fazer um pouco de referência ao passado, que eu sempre falo que a postura do jurista ela tem uma certa essência conservadora, na medida em que a nossa lógica é fazer valer certos padrões de conduta
que a gente chama de princípios, né, são próprios da democracia constitucional e que foram construídos numa tradição da civilização ocidental, em especial na modernidade, né? Então, é à luz dessa tradição que eu acho que a gente deve interpretar as questões jurídicas para não sermos arbitrários, para no plano do direito material não sermos arbitrários, rompermos com essa visão só formal de direito, que é correta, não é que é errada, as visões do positivismo excludente, etc., não é que são visões equivocadas, é uma visão correta, no sentido de analisar a estrutura de competências e de poder. Só que exclui do direito o campo pragmático, o campo da aplicação do direito, que é o que dá utilidade à teoria jurídica. A teoria jurídica só é o Kelsen falava que o direito não serve, a ciência do direito não serve para resolver problemas. Eu acho que a teoria jurídica só serve para resolver problemas, é extremamente ao contrário. Ou seja, só tem uma lógica em nós pararmos esse tempo todo aqui para debater, que é resolver problemas da humanidade, da sociedade, do meio político, do meio empresarial, ou seja, você resolver questões que fazem parte do contemporâneo. No campo do direito público, eu acho que você absorver, você entender essas novas formas de autoritarismo que se dão pelo interior do direito, pelo interior da democracia, e não excluindo o direito para uma zona de anomia, como havia nos governos de exceção, nem excluindo totalmente a democracia, mas se dando no interior dela, essas novas formas de autoritarismo, disruptivas com o constitucionalismo democrático, é que são o principal problema que se põe para o Estado e para o direito público hoje. Óbvio que em outros ambientes do direito, no direito privado, no direito de família, no direito empresarial, são outras questões. Mas no campo do direito público, acho que essa é a principal questão que nós temos hoje. E, gozado, que eu comecei a desenvolver esse tipo de reflexão, sabe, Gustavo, prematuramente, no começo dos anos 2000, mas isso se consolidou, assim, eu dou aula lá na TR, ocasionalmente, tenho estudos de pós-doc na França hoje. No ambiente europeu e norte-americano, hoje é um dos principais temas, tanto na cadeira de ciência política, se fala da crise da democracia, quanto no plano do direito público, falando da crise das constituições ou da própria crise do direito. Então, é um tema recorrente hoje, assim, muito comum. Agora, a Natália, aqui no Brasil, acho que foi a primeira que escreveu sobre essa narrativa de exceção no campo do direito internacional. Então, é uma obra valiosíssima, eu diria. Agora eu vou tentar dar a minha compreensão geral sobre o assunto. A modernidade, ela pode ser caracterizada no plano da teoria do Estado e da teoria do direito como sendo o tempo dos direitos, a era dos direitos, como fala Bob, né? Ou seja, no plano interno dos Estados e do direito, a partir do debate sobre o que é a tirania, os protestantes hugonotes franceses, né, calvinistas franceses, passam a trazer da teologia para o campo da política a ideia de Paulo de Tarso de que todos somos filhos do mesmo pai, portanto, no campo da política, dotados de uma certa dignidade pelo fato de sermos filhos do mesmo pai, essa origem divina da dignidade humana e da própria natureza humana seria essa origem divina que caracterizaria a natureza humana, e dessa natureza humana transcendente adviriam os direitos naturais, né, que é o direito, na época, o direito de livre expressão do pensamento, o direito à consciência religiosa, que para eles era central. Eles estavam sendo perseguidos pelos reis católicos no tempo das guerras religiosas. O direito à propriedade, algo realmente essencial, e o direito à liberdade de ir e vir. Esses direitos seriam os direitos essenciais, vamos dizer, da natureza humana. O soberano teria, portanto, por dever obedecer, observar esses direitos. Na medida em que o soberano não observava esses direitos, ele estaria se degenerando em tirano. E o tirano, na modernidade, é visto como algo negativo. Na antiguidade não foi necessariamente assim. Pelo menos a figura do ditador era bem vista na modernidade, na antiguidade. O direito romano, por exemplo, é uma figura transitória e feita para poder compor a ordem do império em situações de anomalia. O ditador na modernidade vai ser mal visto, digamos assim, por causa vai ser visto com um olhar de tirania. E o que caracterizaria a tirania seria exatamente a não observação quanto mais desses direitos naturais.
E desses direitos naturais surgiria o direito à resistência. No plano internacional, que é o caso da Natália, esse debate ocorre antes, inclusive, desse debate no plano interno. São os huguenotes que vão inspirar John Locke, e Locke vai ser um certo fundador do constitucionalismo moderno, fundador do liberalismo político. John Locke vai chegar a imaginar, como os huguenotes, de que a não observação dos direitos de forma contumaz geraria o direito à resistência. Os huguenotes vão imaginar o direito à resistência como uma semente do que é o impeachment hoje em dia. O direito dos magistrados na época, que eram os legisladores, né, faziam as normas em nome de quem representava o povo na estrutura de Estado, direito deles afastarem o governante. O Locke vai ir de forma mais radical. Locke vai fundar a ideia de revolução na modernidade, não como revolução instauradora do novo, como para Marx e para a esquerda fabiana em geral, mas uma ideia de revolução como restauradora dos direitos não observados. E essa que é a essência do constitucionalismo, a ideia de Constituição como novo, como instauradora do novo, mas fundamentalmente como um documento que resgata os direitos que são da natureza humana. E o direito à resistência ocupando aí um papel central, que é o direito do povo, das pessoas, de reagirem quando seus direitos não são observados. Para os huguenotes, dessa forma pacífica, pelo impeachment. Para Locke, não. Locke vai ao ponto do tiranicídio, ou seja, da possibilidade do uso da violência contra a tirania quando ela supere ou suprime os direitos. Portanto, o que funda no plano político a modernidade é, primeiro, a ideia de nação. Nós deixamos de ter os direitos nas comunidades e passamos a ter os direitos nacionais, o direito comum a todas as comunidades, o common law, ou seja, comum a todas as comunidades. O que era fragmentário na Idade Média passa a ser nacional a partir da modernidade. E, a partir daí, cada vez mais se construindo uma ideia de soberania. Primeiro se instaura a soberania, algo inovador na humanidade. O Estado passa a centralizar o poder político. Você passa a ter a estrutura nacional do direito e do Estado. Mas, num segundo momento, ou quase que imediatamente, a modernidade já passa a pensar o poder de Estado como submetido aos direitos. No plano internacional, vai se dar a mesma coisa, aliás, antes até da ideia nacional. Surge a Escola Ibérica da Paz na modernidade. A Escola Ibérica da Paz é algo pouco estudado, talvez por ter sido vertido em português e espanhol, porque não são línguas muito penetrantes assim no mundo acadêmico, hoje principalmente o português, mas a realidade é que é uma forma de pensamento muito relevante. No campo do português, ela vai ser produzida fundamentalmente nas universidades de Coimbra e Évora, né? Na Espanha e outras universidades, mas é uma forma de pensamento crítico às navegações, que surge desde o século XV, uma crítica à colonização, né, com base no direito internacional, na ideia da paz. E a paz originaria a necessidade de ser observados os direitos naturais como base da paz entre os povos. E uma paz divina, uma paz que é o desejo do Evangelho e de Deus, segundo esses pensadores. Eles fundamentam toda a sua teoria a partir do Evangelho, das noções cristãs, mas uma crítica à própria ideologia cristã dominante que dominava, vamos dizer, que formava a ideologia das colonizações. Aquela crença que todo mundo conhece, que havia na época de que tem que se trazer para os povos originários a ideologia cristã como uma forma de obter a salvação, o direito do Papa de impor, inclusive pela violência, essa fé cristã como uma forma de salvação, a ideia de escravidão que surge na Europa no século XV, todas essas ideias são questionadas por esses pensadores escolásticos, aristotélico-tomistas, da Escola Ibérica da Paz, muitos deles clérigos, que questionam e criticam essa forma de ver. Falam, não, na realidade, a relação entre os povos, todos os povos, independentemente da sua crença religiosa, são filhos de Deus. Aquelas civilizações já existem lá, portanto, Deus quis que elas fossem assim, né? E não cabe a nós
ficarmos querendo reger aquela civilização. Ao Papa, ele tem que observar os valores do cristianismo, que, portanto, é enxergar em cada ser humano um portador de dignidade o suficiente para lhe enxergar a presença dos direitos naturais, como forma de obtenção da paz no campo internacional. E nós podemos aí falar, talvez, de uma semente do que é o direito internacional, pelo menos no plano filosófico-moral. Dizer que a relação entre os povos deve ser governada pelos direitos, as relações entre os povos da humanidade. Então, é a construção de uma noção de humanidade que vem a ser fundamental na formação do que é a civilização moderna. E essa noção é feita pelos direitos, que nasce como um discurso crítico e opositor ao discurso dominante. Bem, Sofia? Como um discurso crítico a essa ideologia das colonizações. E vamos dizer, isso se desenvolve, esse direito internacional, ele aos trancos e barrancos vai se desenvolvendo aí por toda a modernidade. No campo interno, nós chegamos ao ápice da valência dos direitos com as constituições do pós-guerra, que são constituições que vão estabelecer a nova forma de perspectiva sobre os direitos, que não é mais a forma dos direitos naturais, não é mais a forma dos direitos com uma perspectiva transcendente, mas aí já numa forma de direitos humanos, onde se iniciou por uma visão justnaturalista, mas um justnaturalismo mais racionalista, eu diria, porque enxerga a natureza humana como sendo a condição racional de cada homem. E essa condição racional que geraria o direito nosso a ser reconhecido como ser humano e, portanto, portador de uma proteção jurídica e política mínima pelo simples fato de sermos humanos, uma proteção por direitos, que prevê o direito de resistência. Não há sistema de proteção a direitos que, ao menos implicitamente, não preveja o direito de resistir, mas que atinge seu ápice porque passam a ser constituições rígidas, ou seja, deixa de ser os direitos um parâmetro moral e passa a ser determinações de natureza jurídica cogentes, que condicionam a liberdade de opção política no plano interno. E no plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, tem um sentido de normatizar o que se considera a sociedade civilizada e, portanto, vão limitar a soberania dos Estados, que foi lá estabelecida no século XVIII, no início do século XVIII, não é isso, Natália? Fim do século XVII, que estabeleceu a soberania dos Estados. E essa soberania passa a ser vista como limitada pelos direitos humanos. Eu já vi um ensaio disso na Liga da Paz, no pós-Primeira Guerra Mundial, mas isso vai se consolidar mesmo no pós-Segunda Guerra, e onde a gente pode falar que passa a haver uma ordem jurídica internacional mais cogente mesmo, com cortes, com estrutura de juízo, com judiciário internacional para poder exigir. Em suma, permanece a soberania dos Estados, mas dentro de uma lógica de que nenhum soberano pode agir de forma incivilizada em relação ao seu próprio povo. É o ápice da Escola Ibérica da Paz, aí normatizada e traduzida para o direito. Aquela visão filosófico-política se traduz para o campo jurídico-normativo. E o que nós vivemos hoje na contemporaneidade, que Natália capta muito bem na sua obra? É uma crise nesse sistema. Essa crise se dá no plano interno pela crise da democracia e das constituições, uma crise, portanto, da democracia constitucional, e no plano internacional, uma crise do humanismo jurídico, dos direitos humanos considerados como normas e como forma de regular a relação entre a vida dos povos. E, portanto, atingindo na alma o direito internacional. E essa crise se estabelece como, a meu ver? Eu vou ser aqui bem genérico e rápido, porque eu sei que já estão com o saco cheio do que eu estou falando aqui. Mas essa crise se estabelece porque nós temos o que se começou a chamar de globalização. A globalização, na realidade, não é algo novo. Como fenômeno, ela existe desde o início do capitalismo. Como eu falei aqui da Escola Ibérica das Paz, as grandes navegações, as colonizações, que foram a marca do início do capitalismo comercial.
Desde essa época nós temos o fenômeno da globalização. Mas o que muda na contemporaneidade é que nós passamos a ter uma governabilidade global. Os exércitos, por conta da expansão do capital financeiro, do capital tecnológico, mas fundamentalmente aí o capital financeiro, nós passamos a ter a globalização desse capital, e com a globalização desse capital, a globalização também de uma governabilidade. Por que eu falo governabilidade? Porque os exércitos, as forças armadas, capacidade das nações de mobilizar o uso de força física, deixam de ser forças de defesa territorial e ocupação territorial e passam a ser forças de polícia. A guerra, hoje em dia, já não há por razões de defesa territorial, mas ela existe por razões de segurança. São alegadas razões de segurança do globo. Pega-se a guerra do Iraque, em que se alegou que havia armas atômicas lá, e a necessidade de intervir fisicamente no país para poder evitar o mau uso dessas armas nucleares que colocava em risco a segurança do mundo. Depois se verificou que não era essa a razão real, mas, vamos dizer, isso foi o que foi alegado, né, como discurso de legitimação. O discurso de legitimação da guerra hoje em dia é a segurança. É uma governabilidade securitária que governa o mundo. E, por isso mesmo, uma governabilidade de polícia, uma governabilidade que se põe acima do direito internacional. Nós também vimos isso no combate ao Estado Islâmico, nos métodos, na forma como Bin Laden foi, que era inegavelmente um criminoso global, mas a forma como ele foi, vamos dizer, executado, sem direito de defesa, sem processo, sem instrução, foi pura e simplesmente executado pelas forças americanas. Tudo isso demonstra que o mundo hoje ele tem uma governabilidade no plano econômico, financeira, mas ele tem no plano político uma governabilidade de exceção, uma governabilidade de política, de polícia se sobrepondo às normas de direito internacional. Eu sei que isso sempre houve, em alguma medida, nas relações internacionais, as relações de força, mas a lógica do pós-guerra, a lógica que se iniciou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e se espraiou por diversos tratados, até o Tratado do TPI, o Estatuto de Roma, todos os direitos civis da década de 60, todos os tratados internacionais do âmbito do direito público sempre se pautaram nessa lógica de você ter relações internacionais pautadas no direito e nas relações pacíficas. Uma crença como a escola ibérica da paz, que é do direito que vem a paz e não da violência. A paz sem voz, a paz da violência, não é uma paz desejável, porque é a paz da submissão. A paz que se deseja é a paz dos direitos, que é uma paz da liberdade e dos direitos. Então, essa nova visão de paz, a paz dos direitos, ela parecia ser uma conquista humana muito próxima no pós-guerra. E isso sofre uma crise na contemporaneidade, que é essa nova forma de governabilidade, uma governabilidade com base na ideia de segurança e não com base na ideia de direitos. E Natália vai tratar exatamente de como se realiza no plano instrumental essa governabilidade de exceção que hoje comanda o mundo. Eu não vou aqui me alongar, eu creio que essa que é a introdução que eu posso fazer. Eu recomendo fortemente a leitura da obra. Parabenizo mais uma vez a editora Contracorrente, acabou se transformando talvez na mais avançada editora que nós temos no território jurídico, porque ousa tratar com temas inovadores, ousa trazer autores clássicos com obras pouco conhecidas. Agora vai editar o livro de Kelsen sobre a teoria comunista do direito, que ele faz a crítica, ele critica a teoria comunista do direito, mas é muito interessante a obra dele, uma obra, acho que nunca traduzida para o português. Então, ou seja, tem aí várias publicações, não vou aqui me alongar, mas tem feito publicações valiosíssimas no campo das ciências humanas. E eu recomendo fortemente a leitura dessa obra da Natália, como uma obra muito interessante e inovadora no plano do direito internacional público. Bem, como eu falei, Gustavo, eu vou ter que me ausentar, agradeço muito a atenção de todos. Nós que agradecemos, professor.
Muito obrigado a todos pela atenção. Parabenizo muito a professor. Natália pelo trabalho valiosíssimo. Tchau, Pedrão. Nos vemos na próxima aí. Tchau, Guilherme. Valeu, gente. Tchau para Valeu, vocês. Tchau. professor. Até a próxima. Tchau. Obrigado por tudo aí. Obrigado pelo apoio de sempre. Obrigado. Um abraço. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agora, nessa parte inicial, a gente teve a palavra, né, sempre muito importante, né, e que, enfim, nos enriquece sempre, do professor Pedro Serrano, né, acho que um dos maiores juristas da atualidade. Ele foi orientador da Natália, então, evidentemente, se mostra uma pessoa de grande valor, né, por ter defendido o mestrado dela com o professor Pedro, né. O livro da professora Natália é o terceiro livro da nossa editora sobre exceção, né? O primeiro foi Estado de Exceção, do professor Rafael Valim, né, da editora Contracorrente, depois do professor Luiz Manuel, que foi lançado agora, recentemente, com a mediação da Natália, né? Então, acho que os temas estão totalmente ligados, né? E é um trabalho que eu já adianto aqui, Natália, que nos honra muito ter aí no nosso arsenal de guerra, né, da editora Contracorrente. E agora, lógico, não vou tomar mais tempo de todos, passando a palavra diretamente para você, para que você possa expor um pouquinho sobre o seu livro, como você escolheu o tema, enfim, quais são os principais pontos. Fique à vontade, Natália. Muito obrigado aí novamente. Obrigada, Gustavo. Imagina, a gentileza sua. E eu agradeço todo mundo que está aqui, muito obrigada. Tenho vários colegas, amigos, professores aqui, o que me deixa super nervosa. Mas também eu não teria como ter tido uma introdução melhor do que a do professor Pedro. Para mim, eu ficava aqui sentada ouvindo ele falar e não falava nada. Mas, como eu estou aqui para apresentar meu livro, então deixa eu abrir a boca para falar alguma coisa, né? Mas, logicamente, que vai ter tudo a ver com o que o professor acabou de falar. É muito claro, acho que para todo mundo que assistiu aqui, seja a primeira vez, seja a 15ª vez que está ouvindo o professor Pedro, o quanto é inspiradora a fala dele, o quanto a pesquisa dele durante tantos anos é, por si só, inspiradora, e que faz a gente pensar nos problemas da atualidade, né? Como ele sempre diz, e como ele disse hoje também, não faz sentido a gente ter uma teoria do direito inútil, né? E não no inútil no sentido de não prestar para nada, mas uma teoria que só descreve, né, e não está preocupada com a aplicação, com a própria aplicação, né? Relegar essa aplicação a outro campo, por exemplo, ao campo político, ao campo moral, e não como um objeto de estudo do direito, né? Então, é isso que ele vem aí há muitos anos tentando fundar, né, essa teoria mais preocupada com a aplicação, com a decisão judicial, principalmente. E aí, com base nisso que ele vem há muitos anos falando, que já internamente a gente já tem, né, medidas de exceção em vários países do globo, ele fala muito da América Latina, né, principalmente, que os estados lançam mão aí desse argumento da sua soberania ilimitada, nesse sentido doméstico, interno, né, para aos poucos esvaziarem, como ele disse, o sentido das constituições progressistas do pós-guerra. Nesse sentido, já haviam denunciado, de certa forma, o Agamben, o professor Pedro, o professor Rafael Valim, como o Gustavo mencionou, no livro Estado de Exceção, nesse campo jurídico, e também a filósofa Marie Goupil, lá na França, no campo filosófico, que é com quem o professor Pedro está fazendo uns dos pós-docs dele, tem vários, né? Mas que tem tudo a ver com isso, porque ela está pensando isso também no campo filosófico. E o que eu aprendi, o que eu pretendi, na verdade, debater nesse livro, como o professor Pedro disse, é a existência desse mesmo cenário de exceção, de suspensão de direitos, reiteradamente, no âmbito internacional, né? Ou seja, como ele disse, essa suspensão, essa quebra sistemática da ordem jurídica internacional em matéria de direitos humanos, sobretudo, né, o seu núcleo duro dos direitos humanos, pelos seus atores que são mais fortes e mais influentes. Então, eu não tenho medo aqui de falar para vocês, dar nome aos bois, né? Estados Unidos da América, né, a maioria dos países da Europa e sobretudo, as grandes corporações, né? Isso porque, usualmente, a gente delega, né? Não vou dizer eu, porque eu não faço mais isso, mas usualmente se delega, vou dizer assim, às relações jurídicas internacionais uma visão meio de caos, né? Como sempre diz o professor Wagner lá da USP, ele sempre diz assim, não faz muito tempo em que o direito internacional era visto como uma área jurídica de perfumaria, assim, era algo tipo, nossa, você vê uma normazinha aqui, estuda 10 anos aquela normazinha, sendo que não se aplica para nada. Era assim que era visto, e por muitos ainda é visto,
o direito internacional, porque muitos vão dizer que, na verdade, as relações internacionais são um caos. O caos, né, que seria como se fosse um estado de natureza, vamos dizer assim, é a sobrevivência do mais forte, é o país mais forte impondo suas decisões, o professor Pedro disse, impondo seu poder de polícia com seus exércitos, enfim, e que não tem nenhuma limitação, né? Na verdade, a gente sempre tem que afirmar, por meio de fazer ciência, por meio de debates políticos também, que não é assim, né? Que não é bem assim. O que está havendo, na verdade, é um regime de exceção a um ordenamento jurídico que existe, sim, e é isso que a gente tem que, enquanto academia, afirmar 1000 vezes até que entre na cabeça de todo mundo. Mas é o seguinte, então, como eu estava dizendo, se delega a essas relações jurídicas internacionais essa visão de caos que não é tão organizado, né, e que depende da boa vontade, vamos dizer assim, dos estados para existir, para se manter, para se fazer cumprir, e aí seria essa visão de um fracasso, né, do reconhecimento de que tem um direito internacional sólido que consiga, como o professor Pedro disse, resolver pacificamente e de forma eficiente os conflitos. Né? Então, um sistema normativo internacional e um sistema de estados soberanos, e isso demonstra uma aparente contradição lógica, né? Por um lado, a promoção da democracia, a promoção de direitos, a promoção do direito, né? Da segurança internacional, e do outro lado, a não intervenção. Mas, muitos vão dizer, e eu já ouvi essa crítica, estou aqui para ouvir críticas mesmo, de que não tem como haver um regime de exceção porque não existe um Estado mundial, né? E aí foi uma das crises que eu tive aí, das várias, enquanto escrevia aí a dissertação, porque o que eu defendo, na verdade, não é a existência de um Estado mundial, é, como o professor Pedro disse, a existência de uma ordem jurídica internacional e de uma governabilidade mundial, que impõe esses patamares mínimos, né, que ele disse, esse common ground jurídico, esses patamares mínimos de proteção humana, primordialmente no âmbito, eu vou mencionar, do direito internacional de direitos humanos e do direito internacional humanitário, que eu acho que estão bem aí no núcleo duro da proteção individual. E aí, para isso, eu fiz um caminhozinho aí nesse livro. E no primeiro capítulo, o que eu fiz, né, para compreender da onde que eu vim e para onde que eu fui? Primeiro, eu analisei um conceito que é um conceito-chave para essa análise do que é a atuação estatal, de acordo com o direito, no direito internacional, que é a soberania. O professor também mencionou, essa noção de soberania faz parte do discurso político-jurídico dos Estados, é praticamente apenas aquilo que existe, né, tanto do ponto de vista externo quanto do ponto de vista interno. E aí eu estudei ao longo do tempo a sua alteração de sentido, né, a alteração de alcance durante os séculos e durante os pensadores diferentes. Então, lá atrás, em Marcílio de Pádua, que vai tratar do que é soberania como uma plenitude de poder, na verdade, ele já estava sendo, na época, lá no século XIII, crítico a essa plenitude de poder do Papa. Para ele, o Papa tinha poder demais e regalias demais, sendo que, na verdade, o poder, e aí por poder ele quis dizer soberania, deveria estar na mão do povo através do que ele chama de legislador humano. É o que seria para nós aqui o poder estar na mão do povo e não na mão de uma pessoa. E que para ele era o Papa. Então, lá atrás já se defendia essa limitação daquilo que era a plenitude do poder. Em seguida, eu vou passar por Jean Bodin, que eu acho que é um dos, se não o maior autor que trata sobre soberania, o primeiro, sem dúvida, na seara do direito. Então, ele vai dizer que a soberania é o poder absoluto, mas que tem uma limitação. E essa limitação é a lei divina, é a lei natural. Então, ele diz, não há soberano que possa dizer que não tem nenhuma limitação, pois ele está submisso a Deus, ou algo do gênero. Depois, vou falar de Maquiavel, para quem a soberania também passa a ser esse poder absoluto, mas, além de ilimitado, mas ilimitado de uma forma indireta, ele vai dizer que é tangente, né, por conta da sorte, da fortuna, das vicissitudes. Então, a pessoa acaba limitando a soberania por suas burrices políticas, vamos dizer assim, né, alguma coincidência com o nosso presidente não tem nenhuma intenção minha, mas seria como se fosse o próprio soberano fazendo besteira e tirando a sua própria soberania. Depois disso, eu vou passar por Thomas Hobbes, que aí a gente já começa a chegar perto desse debate que o professor falou, entre Hobbes e Locke, né? Que também vai defender a soberania como ilimitada, só que dessa vez absoluta e ilimitada, ou seja, permite a suspensão do direito e dos direitos para essa fachada, como o professor Pedro disse, de sobrevivência do Estado, então de segurança do Estado. Se fosse de verdade, existisse um dano, um perigo de dano, uma ameaça de dano ao Estado, pela teoria do Hobbes, seria muito legítimo, né, plausível que se suspendessem os direitos para que aquele Estado, enquanto pessoa jurídica, conseguisse se defender. Seria uma legítima defesa do Estado, algo do gênero. O problema é quando isso é fraudado, né? Quando essa crise, essa
ameaça de existência do próprio Estado é fraudada, e aí, na verdade, é só uma desculpa para que suspendam os direitos de certas pessoas, se não de todos. Daí eu começo a enfrentar justamente os autores em cujas ideias eu me filio, e certamente por influência do professor Pedro, como Locke, como Rawls, né, que vão dizer que soberania é sim um poder, é um tema tanto da política quanto do direito, mas é um poder servo do direito, né, é um poder ancilar, eu vou trazer a palavra que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello sempre usa, que significa o direito vem antes do Estado, né? Diferente de Hobbes, que primeiro nasce o Estado e o Estado cria o direito, né? Para Locke é o contrário, né? Primeiro nasce o direito e o direito funda o Estado. Então significa que o soberano, que é o representante maior do Estado, ele está limitado, ele está obrigado pelo direito. Então tem algo que o segura a mão, né? Para que ele não faça tudo o que queira. Não há intocáveis, né? Nesse Estado. Então eu tive que fazer esse caminho todo para demonstrar como que ao longo do tempo o conceito de soberania foi mudando. Não tem mais, como hoje, a gente enxergar a soberania como via Westfália lá atrás, né? A soberania dos estados é a igualdade entre todos os estados e eles podem fazer o que quiserem, desde que um não interfira no outro. Não é bem assim, né? Nós temos hoje a limitação dos direitos, né? E sobretudo, muito mais elaborado do que Locke lá na época falou. Depois eu vou falar de Kant, que eu acho que não tem como deixar de falar em qualquer dissertação ou tese sobre direito internacional, sobretudo direito internacional e direitos humanos, que vai trazer a soberania como objeto de uma necessária reforma política, então ele também vai criticar essa ilimitação, né, da soberania, porque ele diz que esse é o principal mecanismo de reforma política internacional. Então, é só pela soberania que o Estado consegue se aproximar de um fazer justiça no direito internacional e, ao mesmo tempo, é o ambiente no qual se faz tirania. Então, o que se precisa, de acordo com Kant, é fazer uma reforma política para que se abarque esses limites jurídicos da atuação da soberania. E eu vou terminar lá para trás, no final do primeiro capítulo, com o debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, que são os dois maiores, na minha opinião, juristas do século passado, né? E o debate deles, eu acho que é a coisa mais interessante no plano jurídico no século passado, do ponto de vista da filosofia do direito, vamos dizer assim, porque eu não vou ser injusta com as constituições do pós-guerra. Mas eles, assim, um defendendo, né, Schmitt defendendo que a soberania é decisão, e ponto final, o soberano decide, e aquilo que o soberano decide é lei, e simplesmente isso, né? Aliás, a única tarefa e a tarefa maior do soberano é decretar a exceção, e o outro, né, o Kelsen defendendo que a soberania, na verdade, é algo fora do direito, como a gente estava falando aí, acaba que quem sou eu para dizer que a teoria do Kelsen é inútil, mas o que eu quero dizer, como o professor disse, é que não tem uma aplicabilidade, preocupação com a aplicabilidade, portanto, para ele, soberania nem é um conceito jurídico, é um conceito irrelevante jurídico, é um conceito da política. Então, essa decisão do soberano não tem nenhuma análise jurídica sobre ela. E esse foi o debate entre os dois com relação ao conceito da soberania. Eles depois falaram sobre ditadura e democracia, sobre liberalismo e direitos, enfim. Esse caminho todo eu percorri nesse anseio de demonstrar que não se pode mais defender essa absolutez, né, essa ilimitação da aplicação da soberania. Isso ficou muito lá para trás, apesar de ter ecos hoje em dia, né? Que parece que ficou parado nos séculos atrás. Mas, para frente, no segundo capítulo, aí eu depois de falar desse conceito de soberania e demonstrar qual desses conceitos, né, que é esse conceito mais limitado pelos direitos, que é o que eu adoto, né? Aí eu narro a mudança, essa metamorfose, eu chamei assim, da exceção, ou seja, passei lá pela teoria da exceção desde o primeiro estado de exceção de Luiz Bonaparte, né, que depois se tornou até uma categoria, de acordo com o Pulantzas, né, bonapartismo, né? E até as medidas de exceção mais sutis e mais cirúrgicas que defendem o professor Valim, o professor Pedro, que estão aí inseridas dentro do próprio contexto democrático, né? Quem diria lá atrás que a exceção ia estar dentro da democracia, dentro do Estado de Direito, em medidas, né, cirúrgicas e pequenas que vão aos poucos minando a democracia e os direitos. Então, para isso, eu fui lá no 18 de Brumário, do Karl Marx, lógico que é um dos textos mais relevantes para compreender esse segundo império francês. Depois fui para a obra do Schmitt, sobretudo teologia política e conceito do político. Então, sempre que eu menciono para meus colegas, eu estou estudando Schmitt, eles falam, meu Deus, o jurista do nazismo. Eu falo, justamente, esse mesmo, porque é sobre ele, né, que se fala muito hoje em dia, as ideias dele que se usa hoje em dia não se fala, né? Parece que tem um tabu em falar no homem. E quanto mais a gente tem que combater, mais a gente tem que ler para combater, né? Então, eu acho que ele é o jurista que eu mais leio nos últimos anos, para compreender, né, de onde que vem essa barbárie, né? Mas é uma teoria muito fechada, vou dizer para vocês, é muito complexo,
tem que ser muito bom para conseguir refutar ele, muitos o fizeram, lógico, só que é uma teoria muito, muito bem fechada. E esse que é o problema. Acho que esse foi o problema e continua sendo, né? Por isso que a teoria dele até hoje é aplicada com suas vertentes, assim, um pouco diferentes, mas ainda com o próprio núcleo daquilo que ele escreveu. Então, justamente, ele foi esse protagonista do nazifascismo, né? Foi o jurista do nazifascismo. E ele diz que o direito nunca pode substituir o fato que é a soberania, né? Ele diz que a soberania é um fato e o direito nunca vai conseguir substituir isso. A soberania justamente se resume a decidir como que se age em situações de conflito. É ela que vai na linha de frente, vamos dizer assim, onde essa ordem normativa se dissolve, né, efetivamente. Então, o soberano, para ele, está fora do direito, né? Suspende a ordem jurídica que não limita a ele mesmo. Diferente do Agami, que vai dizer, na verdade, o soberano está dentro do direito e é um paradoxo, né? Porque é um conceito jurídico e político, e a exceção é um conceito jurídico e político também. Então, é uma suspensão, uma autossuspensão, né? É uma exclusão inclusiva, né? Super complexo ler essa parte de Agami, porque ele vai dizer, é excluído do Estado de Direito, não se deixa conectar com ele porque suspende, mas suspende porque o próprio direito permite, porque o soberano é um conceito do direito. Então, a regra que se aplica por sua desaplicação, né? É um pouco complexo, mas acho que quando vai dar aquele chance, a gente compreende o que ele quis dizer, né? Ele reconhece e denuncia o fato de que estado de exceção, esse estado de morte, vamos dizer assim, de acordo com ele, o Agamben, né, já estou nele, envolve, de agora em diante, cada estrutura de poder e vai esvaziando de maneira radical toda a experiência e toda a definição do que se tem por democracia. E aí eu vou partir para a parte mais complexa, né, mais atual da teoria da exceção. Então, como falei, o professor Pedro Serrano, o professor Rafael Valim, o professor Gilberto Bercovitch também, e a Marie Goupil, na filósofa lá na França. O professor Pedro, como vocês conhecem, já viram hoje e também se conhecem de outras lives aí, de outras aulas, de outras andanças acadêmicas, dizendo que tem essas medidas de exceções por dentro da democracia que minam direitos, a Constituição, sob pretexto, né, sob fachada de segurança, sob fachada de combate à corrupção, sob fachada de guerra às drogas, sob fachada de guerra ao terror, enfim, algo que o valha, né? E não que isso não seja legítimo, mas essa é a fachada pela qual a exceção se torna viva, né? E a professora Marie Goupil dizendo que o problema disso tudo não é a criação de uma legislação excepcional para algo que de fato é excepcional, mas a situação de se permanecer em crise, né, dessa crise permanente. E o prolongamento de uma situação excepcional que fica para sempre, né? Sabe aquela gambiarra que você faz na fiação de casa? Aí você diz assim, isso aqui é só temporário, daqui a pouco eu faço o correto e troco tudo, então, mas aquilo fica para sempre? Então, esse é o problema. O problema não é que a necessidade da gambiarra, o problema é você deixar ela para sempre. Assim foi, como o professor mencionou, como muitos daqueles que tratam de exceção mencionam, o exemplo do Patriot Act dos Estados Unidos, né, em 2001, que foi a legislação em resposta flash, assim, logo em seguida, se não até no dia seguinte, dos ataques lá do 11 de setembro de 2001. E, de acordo com essa legislação, os suspeitos de terrorismo, bastava ser suspeito de terrorismo, eram presos sem que tivesse nenhuma condição jurídica de acusado formalmente, nem condição jurídica de prisioneiro de guerra, né? Então, por isso que eu digo que o direito internacional humanitário também é suspenso, sem um estatuto jurídico, né? Ele não tinha nem o reconhecimento daquela pessoa ré, né? Nem como cidadão estadunidense, nem como cidadão de nenhum outro país. Então, se produzia, como o Agami vai dizer, esse ser inominável, juridicamente inominável, inclassificável, é X, é o inimigo a ser combatido. Então, essa medida e outras que vieram depois em outros países da Europa, contra-terrorista, né, tomadas às pressas aí depois do 11 de setembro, permitia que os órgãos de segurança e os órgãos de inteligência interceptassem ligações telefônicas, e-mails de organizações e pessoas que estivessem, de qualquer maneira, supostamente envolvidas com terrorismo, sem nenhuma necessidade de autorização judiciária, pessoa fosse estrangeira ou não, qualquer pessoa no planeta. Esse ato, né, o ACT, foi repetidamente prorrogado durante o governo Bush, depois, mais tarde, pelo governo Obama. Até hoje ele existe com um outro nome lá, mas o seu conteúdo continua existindo. Ou seja, é essa ampliação do poder do Estado, sem intervenção de nenhum tipo, né, sem nenhuma limitação, sob a alegação desse combate ao inimigo terrorista. Então, assim, a legislação ela permite vigiar suspeitos de envolvimento em grupo terrorista, investigar documentos privados dessas pessoas, e Guantánamo foi o ápice disso, né, de prender
sem nem ter nenhum tipo de processamento penal, ponto final. Era assim, as pessoas estão jogadas lá, algumas ainda estão até hoje, apesar desse rumor de que Guantánamo está fechado, ainda não, que ainda tem 3 ou 4 que estão lá. Ou seja, é a pura exceção travestida de medida contra terrorista, né? E o negócio é o seguinte, né? Isso não é o problema que eu estou dizendo, que o terrorismo não é um problema internacional, não é uma crise, né? Não é algo que se precisa agir excepcionalmente, principalmente logo em seguida de um ataque, vou dizer assim. Mas o problema é o seguinte, se a ameaça terrorista, por exemplo, esse é só um exemplo, né? Se tornou algo permanente, então, por que ainda se aplicam medidas excepcionais, que são, em tese, criadas para durar pouco, para poucas situações? Por que esse prolongamento dessa crise, por vezes até com certo forjamento, né, dessa situação de crise, por que até hoje a gente não conseguiu passar um tratado internacional, um sequer, que trate do tema de terrorismo, tipificando o que são atos de terrorismo, tipificando o que é a figura do terrorista, levando, por exemplo, uma reforma do Estatuto de Roma, como mencionou o professor Pedro, ao Tribunal Penal Internacional, para que lá sejam julgados os autores desses crimes de terrorismo. Por que nem existe um conceito de terrorismo no direito internacional? Não existe. No direito internacional não existe. Existe um conceito lá do Ministério da Segurança Pública nos Estados Unidos, Secretaria de Segurança Pública. Não existe um conceito internacional. Então, não tem interesse, né, vocês percebem, em combater esses atos por dentro do direito. Não tem interesse em engessar numa norma aquilo que é ato terrorista, aquilo que é a pessoa que cometeu um ato terrorista, né? Quais os limites de investigação, de acusação, de julgamento, de obtenção de prova. Essa aparente anomia, né, que parece que não tem nenhuma norma que regule, é melhor porque aí vale tudo. Então, é uma maneira de subterfúgio, assim, de excepcionar o direito internacional, sobretudo o direito internacional dos direitos humanos, que são constantemente violados, mencionei aí para vocês alguns exemplos, e o direito internacional humanitário, porque aí quando entra no assunto de conflito armado, não se liga, né, se a pessoa, se aquele grupo, aquele vilarejo tem civis ou não. Eles chamam de collateral damage, né, danos colaterais. Fala, nossa, acabou com a célula terrorista, e você, a célula terrorista, mais 300 civis. É assim que funciona o direito internacional? Não é. Então, se isso está tão reiterado que todo mundo acha que isso é normal, é porque a gente vive um regime de exceção no direito internacional. É um regime por si só. E aí, isso vai me levar ao terceiro capítulo, porque eu vou dizer o que essa exceção está excepcionando. Está excepcionando o que eu estou dizendo, porque existe um patamar mínimo universal de direitos humanos que é indispensável para a gente dizer que há uma exceção a quê, né? Porque já que não existe Estado mundial, eu tive que escrever este terceiro capítulo para responder aos críticos, dizendo que não existe um Estado mundial, mas existe uma governabilidade mundial, um estatuto jurídico internacional, que é esse patamar mínimo de direitos que todo mundo tem simplesmente por ser humano. E aí, como o professor Pedro mencionou super bem, acho que eu não poderia ter tido uma introdução melhor do que a dele, vou lá atrás para trazer o Alain Badiou, que vai explicar que Paulo de Tarso, como ele disse, trouxe esse conceito, ainda que cristão, mas que foi secularizado depois, né, para dizer que todos são filhos do mesmo pai, todos são irmãos e tudo isso, para fora da religião, trazendo para o campo jurídico. Significa que todo mundo é igual. E sendo todo mundo igual, todo mundo tem os mesmos direitos, pelo menos nesse patamar mínimo. Pode ser que o estado onde a pessoa viva dê mais direitos a ela. Beleza, que bom que seria. Mas todo mundo, simplesmente por nascer ser humano, tem esse patamar mínimo. Então, essa é a defesa de um common ground, e essa expressão é do Dworkin, né, do Ronald Dworkin, um common ground jurídico internacional, esse terreno comum de direito na seara internacional. E aí depois eu vou trazer, como eu disse, a Escola Ibérica da Paz, o Hugo Grossio também, nessa mesma época, o Kant, que vão dizer aí que, novamente, né, que o Estado civil, né, o Estado, vamos dizer, ele não é criado para eliminar o direito natural. Ele é criado para possibilitar o seu exercício, né? Então, muito do que a gente tem hoje no direito internacional é inspirado em Grossio, na Escola Ibérica da Paz, em Kant, como o professor mencionou, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, a própria Carta da ONU de 45, os pactos que ele mencionou, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais de 66. Isso tudo é uma resposta a esse vento filosófico, vamos dizer assim, dessa época, em razão dessa hostilidade universal que aconteceu nas duas guerras, principalmente, né? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais. Então, em seguida veio essa vastidão, que aí nós temos vários autores, mas eu trouxe alguns só durante o livro aí, que é o professor Cansado Trindade, que é
juiz lá da Corte Internacional de Justiça, foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a professora Flávia Povesan, lá da PUC de São Paulo, professor Comparato também, que defendem aí esse direitos humanos como esse pacto mínimo de direitos. Só que eles defendem nesse sentido de um pacto mínimo que tem que estar positivado, tem que estar em tratados, tem que estar escrito, papel na caneta, né? E aí o capítulo seguinte eu vou um pouco mais além, que são aqueles que vão defender, de certa forma a professora Flávia Povesan já vai defender essa parte mais complexa, de que, na verdade, não precisa estar positivado, né? Nós temos já um patamar mínimo irredutível, né? Um pacto mínimo que nós chegamos a um estágio de civilização, apesar de que a gente tem 2 passos para frente e 10 para trás, né? Mas, enfim, de certa forma, a gente chegou a um pouco mais do que estava antes, de dizer que nós temos direitos que são inderrogáveis, independente, na seara internacional, independente do aval dos estados. Chama-se ius cogens, ou como o professor disse, direito cogente. Então, não interessa se o estado onde a pessoa mora reconhece ou não que a proibição da tortura é um direito. A proibição da tortura é um direito para todo mundo no mundo inteiro, ponto final. E porque alguém impôs, Estados Unidos impôs, não, todo mundo, né, chegou a um patamar de discussão no direito internacional, aplicando aos poucos em casos jurídicos, aplicando pela prática mesmo, e depois de um certo tempo se tornou ius cogens. Hoje já é pacífico que proibição de tortura, detenção arbitrária, penas desumanas e degradantes, proibição de escravidão, tudo isso é ius cogens já. Só que tem alguma coincidência do que eu acabei de falar do Patriot Act? Exatamente. Tudo que a gente viu no Patriot Act e as leis antiterroristas similares, na Europa também aconteceu, suspendeu justamente aquilo que não, a única coisa que não poderia suspender, o resto também não deveria. Mas a única coisa que não, se tivesse uma que não poderia, seriam esses direitos inderrogáveis. Então, acontece que enquanto humanidade, é o que estou dizendo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a gente fez uma escolha moral, né? A gente escolheu um partido, vamos dizer assim, não um partido político, mas a gente fez uma escolha moral de proteger todo ser humano, independente de onde essa pessoa esteja, independente de nada, vamos dizer assim, independente de qualquer coisa, proteger todo ser humano, reconhecendo que todo mundo tem uma igualdade mínima, um direito mínimo, simplesmente pelo fato de ser ser humano. Então, os direitos humanos cumprem esse papel importante aí de levar esse rol mínimo de direitos inerentes a todo mundo, resgatando essa condição política, essa condição jurídica de cada um. E aí, por fim, no último capítulo, depois que eu tive que fazer essas 3 bases, né, o que é soberania, o que é exceção para hoje, o que é soberania hoje, o que é exceção hoje, o que são direitos humanos hoje, aí eu cheguei na teoria dizendo que, tá vendo, agora como a gente consegue enxergar um regime excepcional no direito internacional. E aí eu vou trazer lá o conceito de império, por exemplo, do Tony Negri e do Hart, como uma leitura importante aí do que é essa realidade jurídica internacional hoje, né, sustentando aí que o uso de artifícios de guerra, como disse o professor Pedro, são formas de suspender disfarçadamente, né, os direitos, uma intervenção injusta, né? A gente viu muito recentemente, acho que o professor Pedro até mencionou, um ataque aí a míssil, né, na fronteira entre a Síria e o Irã. Isso é um dos trocentos exemplos que eu tenho aqui, mas eu vou trazer porque é o mais recente, vocês devem lembrar que estava no noticiário há pouco tempo. Isso foi supostamente resposta a um outro ataque que teria sido efetuado por uma organização terrorista, o que ainda não foi confirmado, ainda está em investigação, mas eles disseram que foram eles mesmos. E aí presumiram que essa organização tinha conluio com o Estado do Irã. O Estado do Irã afirmou que não tem nada a ver, que vem há muito tempo combatendo essa organização, mas, enfim, os Estados Unidos presumiram que eles estivessem em conluio. E aí, em retaliação à morte de, se não me engano, 2 soldados nos Estados Unidos, lá no Iraque, aí bombardearam uma parte do território da Síria, que é em fronteira com o Irã. Enfim, parece que é o caos, né? O direito internacional tem regra para isso. Dá vontade de chacoalhar as pessoas. O direito internacional tem regra para combater isso, né? O Conselho de Segurança da ONU existe aí há mais de 70 anos para coordenar justamente ações militares internacionais em casos como esse de retaliação, de necessidade de trazer os capacetes azuis, né? Que a gente diria assim. Não estou dizendo que a ONU é perfeita, mas existe essa previsão para que se investigue, se puna casos como esse. Não pode, no direito internacional, fazer essa ação unilateral, né, de bombardeio a um país alheio. Que é isso? Né? No direito internacional não entende o que é isso. Em conflito armado, né, sobretudo, ainda que não seja entre 2 países, se aplica ainda o direito internacional humanitário, que protege civis, protege hospitais, chegada de alimento, chegada de vacina, tratamento de feridos, redenção de combatentes, etc. Nada disso é respeitado quando tem essa ação unilateral.
Então, isso, como está tão reiterado, acho que todo mundo aqui deve estar falando, gente, mas os Estados Unidos faz isso há muito tempo. Exato! Virou um regime de exceção. E, sobretudo, pelos Estados Unidos, nós temos países da Europa também que fazem isso. Aqui nós tivemos uma certa forma imperialista do Brasil com relação aos outros colegas da América Latina, ninguém aqui tem a mão limpa, né? Mas o que a gente está dizendo enfim, só para concluir aqui, que eu falei até demais, é por apresentarem esse pretexto humanitário, esse pretexto democrático, vamos levar a democracia para tal país, nós vamos apenas responder em legítima defesa a um ataque. Parece que está tudo de relação com o direito, está tudo perfeito de acordo com o direito, mas a gente tem que colocar a lente da teoria da exceção e falar, veja bem, não está. Isso daí é mais uma prática excepcional. Isso daí não é para levar democracia para o Irã. Eu bombardeei de volta para levar a democracia para o Irã. Não, né? Não é assim que funciona. O direito existe justamente para que não haja esses conflitos unilateralmente criados, né? Enfim. E é por isso que eu digo que existe medida de exceção no direito internacional. E por isso que eu chamei de aspectos, viu, gente? Porque quem sou eu para criar a teoria? Quem sabe um dia. Mas aí eu chamei de aspectos da exceção do direito internacional. Mas é isso, gente. Eu espero bastante que vocês gostem do livro. Se vocês não entenderem alguma coisa, se eu escrevi em juridiquês, pode me mandar mensagem no WhatsApp e falar o que você quis dizer aqui. E muito obrigada por todos vocês estarem aqui me ouvindo o professor Pedro também. Vocês estão mandando palminhas que eu estou vendo. Muito obrigada. É isso, Gustavo. Toma a palavra de mim antes que eu continue a falar. Não, obrigado, Natália. Obrigado pela sua exposição, sua síntese aí do seu livro. Eu acho que pelas suas palavras já dá para perceber que é profundo, né? E tem conceitos muito importantes aí de direito internacional. E chama atenção por um aspecto que todo mundo sente, né? Que existe um estado de exceção, uma excepcionalidade no direito internacional, mas que a gente não consegue enxergar. Então, acho que essas lentes você colocou nos nossos olhos aí através desse livro. E eu não sei se alguém tem uma pergunta, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Natália. Eu já vou até me adiantar, se alguém não perguntar, mas uma dúvida que eu tenho, que eu acho que é uma falha também dos cursos, de todas as disciplinas de direito, é dar pouca importância ao direito internacional. Acho que toda disciplina, direito administrativo, direito penal, né, direito constitucional, tem que trazer para nosso dia a dia o direito internacional. Tem que ser uma coisa muito mais simples, mais cotidiana para a gente, né? E aqui no nosso país, e acho que em outros países também, isso não acontece. Então é por isso que existe uma ilusão na cabeça de todos que a lei do mais forte é o que rege o direito internacional, né? E minha pergunta para você, Natália, é, pelos estudos que você fez, você analisa que existe uma ordem para tentar eliminar essas excepcionalidades, né? Você falou até de um tratado internacional, existe movimentos internacionais para tentar restringir essas medidas excepcionais que tomam como justificativa determinado fato isolado, mas que expandem, né? E, aliás, essa é a característica do autoritarismo, né? Você começa com um discurso que pouca gente nega, né? Combate à corrupção, terrorismo, mas você vai abrindo as asinhas, né? Como você vê isso aí? Você não podia ter feito pergunta mais difícil, né? Não tô brincando. Mas veja bem, movimentação há. Movimentação há. O problema é passar. Todos esses debates com relação a esse exemplo que eu dei de um tratado que trate sobre o que é terrorismo, ato terrorista, tipificação e tudo, eu li esses travaux préparatoires, né, esses trabalhos preparatórios, eles são muito bons, eles são criados aí por juristas, por doutrinadores e tal. Não passa, Estados Unidos não deixa, não assina, muitos países da Europa não assinam, não tem interesse. Não tem interesse em que se feche na caixinha do direito para que você fala, bom, como a gente sabe, não precisa nem ser do direito internacional, a pessoa do direito penal vai entender isso muito melhor. Qualquer um desses atos tem que entrar como mão e luva, né? Aquilo que está tipificado e aquilo que foi a atuação, né? O ato, né? Então, se isso não acontecer, você não pode punir daquela maneira. Então, vai ficar fora. Então, para deixar em conceito jurídico aberto, e aí é o perigo dos conceitos jurídicos abertos, né? É melhor deixar assim, porque aí se faz o que se quer, na hora que se quer, da forma que se quer. Existia, assim, mais movimentação, principalmente em conluio, assim, o sul global, então os BRICS, né? Quando a gente liderava os BRICS, né? Saudades, né, da época que o Brasil tinha levado respeito internacional, e a gente liderava essas discussões, principalmente em bater de frente com o chamado norte global, né? E a gente trazia essas questões de escuta,
nos fóruns internacionais. Vocês estão suspendendo direitos. Não vou dizer que tratava-se como exceção, né? Não se tratava como exceção. Mas, olha, esse ataque, nós condenamos esse tipo desse ataque no país X, que não tem nada a ver com isso, foi uma organização terrorista, de onde vocês têm retaliando um país, sendo que foi uma organização que não tem nada a ver com aquele país que fez o ataque, enfim. A gente não tem mais isso, não vi mais isso recentemente, o que eu falei para você já faz muitos anos, essa movimentação para esse tratado com relação ao terrorismo, e ele não passa. E quando se trata do assunto segurança, que é o professor Pedro, eu também acho que é o assunto mais pretextual, né? É o mais trazido como pretexto para se fazer qualquer coisa para suspender direito internacional. Aí tem o Conselho de Segurança da ONU, que foi o que eu mencionei, né? Eu já vou fazer aqui a meia-culpa, porque eu mencionei como se ele fosse algo perfeito, né? Ele também não é nada perfeito, porque ele tem 5 membros com poder de veto. E dentre esses 5 membros, nós temos 3, principalmente 3, que brigam entre si há muitos anos, né? Então, Estados Unidos, China e Rússia. Né? E um veta o que o outro propõe. Ou quando nenhum deles propõe, todos vetam. Aí eles se dão as mãos para vetar, né? Então, quando tem uma proposta de algum tipo de intervenção, que aí os Estados Unidos acham que está muito limitada, que não está de acordo com o que eles vetam. Então, eu acho, por exemplo, que ainda estou para escrever isso, mas eu acho que, por exemplo, a manutenção, ainda a existência desses 5 membros com poder de veto é uma abertura legal para a exceção. Porque você não deixa que a ONU consiga tratar desses assuntos de segurança através do seu próprio Conselho de Segurança, que foi criado para isso. Então, só casos muito raros, assim, já aconteceu de um país da África e um país do Oriente Médio seria objeto dessa intervenção internacional, de acordo com o Conselho de Segurança, e nas outras meio que lavou a mão. O Conselho de Segurança não consegue agir porque tem esse veto. Enfim. Então, parece que assim, há medidas que tentam combater, nada muito forte, porque ninguém gosta de ter Estados Unidos como certo adversário, não vou dizer nem inimigo, né, mas adversário político nas discussões e nos fóruns internacionais. Ninguém gosta de ter essa pecha, eles preferem ter, nem que seja uma atuação neutra, né? Não precisa nem ter Estados Unidos do seu lado, mas uma atuação neutra que não incomode e haja coragem, né? A gente tinha tido essa coragem enquanto bloco, né? Os BRICS, né? E depois a gente perdeu esse espírito e viramos aí, se não um pouco, eu ia dizer cachorrinho, acho que é um pouco demais, né? Mas cachorrinho dos Estados Unidos, e agora talvez, de certa forma, estejamos um pouco esquecendo isso, mas sob o atual governo, acho que relações internacionais estão um pouco perdidas e a gente não vai conseguir liderar mais nada. Espero que isso mude. Só na próxima gestão, vamos dizer assim, né? Nas próximas eleições, se a gente tiver alguma mudança efetiva, né? Mas, Natália, eu agradeço toda a sua explicação, a sua atenção aqui, até com essa minha pergunta. Agradeço a participação de todos aqui. Vamos disponibilizar esse vídeo para todos daqui a algum tempo, né? O nosso tempo acabou. Eu agradeço a todos os nossos leitores e leitoras da editora Contracorrente. Se vocês tiverem interesse, por favor, se inscrevam nas nossas redes sociais para terem acesso a tudo que a editora está fazendo. Né? O livro da professora Natália França você encontra no site da editora Contracorrente. E antes de encerrar, eu sempre gosto de render as minhas homenagens aqui, Natália, a nossa equipe, né, da Contracorrente, né, que faz tudo isso girar. Então, um grande abraço para a Regina, para o Michael, para a Valéria, para a Carla, para a Juliana, para a Fabiana, para o Fernando, para a Laís, Patrícia, para a Camila e para o Rafael. Professora Natália, mais uma vez, muito obrigado pela aula. Agradeço a presença de todos e até uma próxima. Tudo de bom para vocês. Gente. Grande beijo. Guilherme, Vilma, Gemima, Fabiana, Tobias, Caio, Fernando, Breno, Bruno, Isa. Obrigada, gente. Eu sei que tem pessoal que já saiu, depois eu falo com eles. Obrigada. Fiquei com muita vontade de ler, mais ainda. Eba, fico feliz, Vilma. Que bom. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.